com vocês o texto que está em Isaías, capítulo 40, versos 12 a 31. Isaías 40, versos 12 a 31. A majestade do Senhor. Vocês verão que todo esse texto está regido por perguntas retóricas. E na medida que o profeta pergunta, a resposta já está embutida na pergunta. E todo esse texto tem o propósito de enaltecer, de exaltar a Deus pela sua majestade. Então, acompanhe e depois mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Está escrito: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Gostaria que você pousasse os olhos de novo em dois versículos. O primeiro, no verso 18, é a pergunta do profeta: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Agora o verso 25, o próprio Deus pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então eu gostaria de tratar hoje, irmãos, sobre o nosso Deus incomparável. Nós estamos vivendo dias extremamente angustiantes. Quando estávamos imaginando sair da pandemia, vem a invasão da Rússia à Ucrânia.
o mundo ainda está muito inseguro. Em 1985, Mikhail Gorbachev, no seu livro Perestroika, reconheceu que o arsenal nuclear daquela época, 85, era suficiente para varrer o planeta Terra do mapa 27 vezes. Agora, os especialistas dizem, neste momento, que só o arsenal da Rússia e Estados Unidos dá para destruir o planeta Terra 16 vezes. A grande angústia das nações é que uma terceira guerra mundial não terá vencedores nem vencidos. Os homens estão perplexos, acuados, com medo, porque se os ânimos se descontrolarem e se as nações se envolverem nesse conflito de forma mais ampla, nós poderemos ter um futuro absolutamente desconhecido e incerto para a humanidade. Com isso tudo, muita gente fica questionando: mas e Deus? Onde está Deus? Onde está o governo de Deus? Onde está o controle de Deus? E ler um texto como este, examinar um texto como este, é o melhor calmante que você pode ter para o seu coração. É a melhor filosofia de história que você pode trazer à sua mente. É o fundamento mais sólido de debaixo dos seus pés, porque esse texto vai retratar para nós quem é o nosso Deus, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão no controle da história Ele está, e qual é a visão que Ele tem das grandes potências mundiais. Ele é incomparável. Ele mesmo pergunta, no versículo 25, Ele diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Em outras palavras, o controle da história não está na mão de Putin, o controle da história não está na mão de Biden, o controle da história não está na mão da ONU, o controle da história não está nas mãos da OTAN, o controle da história não está nas mãos dos poderosos deste século, o controle da história está nas mãos de Deus. E aqui eu gostaria que nós olhássemos sobre a majestade de Deus em alguns aspectos. Em primeiro lugar, a grandeza incomparável de Deus em relação à criação. Confira comigo mais uma vez o verso 12, porque ele usa algumas figuras aí retóricas da mais alta importância para nós. Ele diz: quem na concha da sua mão mediu as águas? Pense comigo agora no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá um dia aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu Deus mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus mede os céus a palmos. O seu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Ele tem o total controle da natureza, Ele tem o total controle do universo. Ele criou todas as coisas. A matéria não é eterna, o mundo não vê existência por geração espontânea, o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica, o mundo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Deus Todo-Poderoso. E agora o texto vai nos dizer que Ele é aquele que mede a palmos este vasto e insondável universo. Bom, talvez você pergunte: mas qual é o tamanho desse universo? É espantoso. Mas os cientistas afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. E Ele mede tudo isso a palmos. Este é o seu Deus.
O verso de número 27 nos informa, verso 26 nos informa que ele chama cada estrela pelo seu nome, de tal forma que ele não só criou as estrelas, ele batizou cada uma delas pelo nome. Mas se você perguntar, e quantas estrelas existem? Os estudiosos afirmam hoje que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E ele é tão poderoso que quando chama cada uma delas, nenhuma deixa de comparecer, bater continência para o Criador. Ele tem o controle, ele tem o domínio de toda a criação, ele é incomparavelmente majestoso. Este é o seu Deus, ele está no controle e você não precisa ter medo. Mas em segundo lugar, Isaías descreve a grandeza incomparável de Deus em relação ao conhecimento. Confira comigo os versos 13 e 14 desse texto. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Em outras palavras, quem foi o professor de Deus? Em que escola ele estudou? Em que universidade ele se doutorou? Aonde ele encontrou conhecimento para fazer a sua tese? Quem foi o seu instrutor? Quem foi o seu conselheiro? Onde ele encontrou sabedoria para criar leis para reger o universo? E o profeta faz perguntas retóricas para nos dizer que toda a verdade procede dele, todo o conhecimento emana dele, toda a ciência tem sua origem nele, todo o saber procede daquele que é a fonte de tudo, porque ele é a luz, ele é a verdade. É por isso, amados, que a igreja cristã não tem medo da ciência. O que laborou séculos a fio contra a fé cristã não foi a ciência, foram as teorias de alguns cientistas. Estou plenamente de acordo com quem disse o seguinte: a ciência e a Bíblia nunca estarão em choque, em contradição. Se a ciência for corretamente entendida e se a Bíblia for corretamente interpretada, elas nunca entrarão em conflito, porque tanto a ciência quanto a Bíblia têm o mesmo autor, que é Deus. Então o profeta está dizendo que ninguém pode ser comparado a Deus no que concerne ao conhecimento, porque Ele detém todo o saber, dele procede todo o entendimento, dele vem toda a lógica, toda a razão, toda a sabedoria, toda a ciência, toda a verdade. Ele é incomparável nesse sentido. Mas em terceiro lugar, confira comigo, o profeta Isaías vai dizer que Deus é incomparável também em relação às nações. Olha o verso 15 a 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Então vamos entender, no contexto de Isaías, quando você falava em nações, nas poderosas nações, ele poderia trazer à sua memória os poderosos impérios da época, ou dos impérios passados, ou do império presente, ou dos futuros. Ele podia pensar no Egito, os seus faraós. Ele podia pensar na poderosa Assíria, que dominou o mundo, que conquistou as 10 tribos do reino do norte, que cercou Jerusalém. Ele poderia olhar para a grande Babilônia de Nabucodonosor, senhora e dona do mundo. Ele poderia olhar para o império medo-persa, que conquista a Babilônia e governa o mundo. Ele poderia olhar para o grande e poderoso império greco-macedônio, com Alexandre o Grande à sua frente. Ele poderia olhar para frente e ver o poderoso império romano, com seus Césares revestidos de poder e loucura ao mesmo tempo. E quando ele olha para todas essas nações, ele diz: todas essas nações poderosas aos olhos do nosso Deus,
não passam de um pingo que cai num balde, num pó, numa balança de precisão, como nada, como um vácuo, como menos do que nada. Mas talvez hoje a gente olhe para as grandes nações do mundo contemporâneo, talvez você pense nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Rússia, no Canadá, no Brasil, e Deus olha para todas estas nações com seu poderio econômico e poderio bélico, e Deus considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu Deus. Ele é incomparável, Ele está no controle, Ele está no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Você não precisa ter medo, a história não está à deriva, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, a história não está dando voltas em círculo como pensavam os gregos, a história está nas mãos daquele que está sentado no trono. Ele venceu para abrir o livro e desatar os selos, e Ele está levando a história a uma consumação gloriosa e a vitória de Cristo e da sua igreja. Mas em quarto lugar, o profeta Isaías, tratando da majestade incomparável de Deus, compara Deus com os ídolos dos povos. Olha comigo os versos 19 a 21. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Agora pense comigo que todas as nações de outrora, fora Israel, adoravam seus deuses, muitos deuses, tinham seus panteões, com muitas divindades. E os povos acreditavam nesses deuses, que eles mesmos haviam forjado, que eles mesmos haviam criado. Eles se prostravam, eles sacrificavam esses deuses, eles faziam guerras em nome desses deuses. E agora está aqui o profeta Isaías comparando, contrastando o único Deus vivo e verdadeiro, o incomparável Deus, com os ídolos. E não tem nada que atente mais contra a lógica, contra o bom senso, contra a razão, contra o entendimento lúcido do que a idolatria. Imagine o que é um cidadão ir para uma floresta e cortar uma árvore e serrar em toras, e entregar uma dessas toras nas mãos de um artífice que vai trabalhar a madeira, que vai formar uma imagem, e depois chama-se um ourives para cobrir essa imagem de madeira de ouro, e depois chama alguém para fixar numa base de prata, para que ela não caia para lá nem para cá. E agora o profeta está perguntando: o que são esses ídolos diante de Deus? Os ídolos têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não enxergam, têm nariz, mas não cheiram, têm pernas, mas não andam. Eles não podem salvar, eles não têm vida, eles não podem socorrer, porque eles precisam ser socorridos quando há uma invasão. Eles têm que ser carregados nas costas, porque eles não podem livrar sequer a si mesmos. Mas o seu Deus criou você, o seu Deus sustenta você, o seu Deus protege você, o seu Deus perdoa você, o seu Deus salva você. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá vida, a respiração e tudo mais. Este é o nosso Deus incomparável. Mas em quinto lugar, o profeta Isaías vai comparar Deus com os príncipes, com os governantes. Veja comigo os versos 22 a 25. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo?
Agora pensem comigo nos grandes líderes do passado, nos faraós do Egito, em Senaqueribe da Assíria, em Nabucodonosor da Babilônia, em Dario I, em Ciro, no Império Medo-Persa, em Alexandre o Grande, no Império Greco-Macedônio. Pense comigo nos Césares: Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Domiciano, Galba e tantos outros que vieram na esteira deles. Onde eles estão? Qual o endereço deles? Onde está o poder deles? Onde está a glória deles? Onde está o controle deles? Pense comigo nos grandes líderes da história. Onde eles estão? Viraram pó, estão enterrados, a memória deles foi apagada. Mas o seu Deus reina, o seu Deus está no trono, o seu Deus tem o controle da história nas mãos. Amados irmãos, em tempos como o nosso, precisamos reavivar a nossa memória com a verdade de Deus, para que o nosso coração não fique inquieto e desesperado. Nosso Deus não perdeu o controle, nosso Deus não está lá esfregando as mãos no céu sem saber o que fazer. O nosso Deus reina, nosso Deus está com as rédeas da história em suas poderosas mãos. É bem verdade que, segundo a carta de Pedro, capítulo 3, diz que o céu, a terra e as obras que estão na terra, os prédios, os monumentos, os edifícios, as casas, as pontes, e tudo aquilo que a mão do engenheiro, do arquiteto pôs de belo para você ver, tudo isso, diz a Escritura, está entesourado para o fogo. E então tudo isso será incendiado, e os céus se derreterão abrasados, e os elementos se desfarão. Mas sabe quem vai apertar o botão? Não é o homem, não é Putin, não é Biden, não é qualquer presidente do mundo. Deus vai criar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e nem você nem eu seremos atingidos, porque nós estaremos com Ele, nós reinaremos com Ele para sempre. A nossa vida está segura nas mãos de Jesus, e nenhuma sequer ovelha de Jesus há de perecer. Depois que o profeta Isaías trata desta grandeza incomparável de Deus, como um pregador que era, ele começa a fazer a aplicação do seu sermão. E a aplicação começa no verso 27, confira comigo. Então agora ele começa a confrontar o povo nas seguintes palavras: por que pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Às vezes o povo de Deus é quem está questionando Deus. Se nós não conhecermos a Deus, a gente cai nessa vala comum aí. Eles vão fazendo duas acusações a Deus. A primeira acusação é que Deus não conhece, meu caminho está encoberto a Ele, Ele não sabe de tudo, Ele não está vendo tudo. Talvez de viagem, ou cansado, ou dormindo, como o profeta Elias censurou e zombou dos adoradores de Baal. O povo de Deus diz: não, Deus não está sabendo o que eu estou passando, não estou passando uma magrela aqui, Deus não está vendo nada, Deus não está sabendo de nada, Deus não está fazendo nada. Mas tem uma segunda acusação no verso 27, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Estão acusando Deus de não dar a eles o que eles têm direito, estão acusando a Deus de injusto, não só de não conhecer, não só de não interferir, mas também de não fazer o que é justo, porque eles merecem, e Deus não está dando. Essa acusação não vem dos pagãos, essa acusação vem de dentro do povo de Deus. E aí o profeta responde assim, versículo 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor,
o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não fica cansado, Deus não precisa tirar uma soneca, Deus não precisa tirar férias, Deus não precisa deitar numa cadeira de balanço, Deus não precisa botar um pijama para dormir, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, Ele não fica estressado lá no céu. Mas agora notem vocês, que aqui tem uma colocação da mais alta importância: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que significa isso? Significa que Deus é maior que a nossa capacidade de entendimento da realidade. Se eu pudesse compreender tudo sobre Deus, eu seria do tamanho dele, eu seria igual a ele, eu seria coigual com ele. O nosso Deus, irmão, sempre será maior que a nossa capacidade de compreensão. É por isso que Ele é Deus, é por isso que Ele tem atributos que eu e você jamais teremos, nem lá no céu. Só Ele é autoexistente, só Ele é infinito, só Ele é imenso, só Ele é eterno, só Ele é imutável, só Ele é onipotente, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente, só Ele é transcendente, só Ele é soberano. Ele é muito maior que a sua capacidade de entender. Há coisas que você vai perguntar e você não vai ter resposta, como Jó, que questionou, que perguntou, que fez 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Que fez 34 queixas contra Deus, e quando Deus respondeu a ele, Deus não respondeu a nenhuma das perguntas dele. Mas Deus se revelou tão poderosamente a ele, Deus se mostrou de uma maneira tão grandiosa a ele, que ele diz: ah, meu Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Deus é maior do que você, Deus é maior que a sua razão, Deus é maior que a sua compreensão. Ele não pode ser esquadrinhado, o seu saber é muito maior que o nosso. Seu papel é descansar e crer. Ele está no controle, Ele é seu Pai, e mais, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Mas aí chega o verso 29, e há uma declaração: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Bom, talvez você possa dizer: bom, isso aqui é comigo, estou cansado, estou assim, o tanque na reserva, estou andando já com a lâmpada vermelha do tanque acendendo, e eu quero dizer para você que se você entrou aqui hoje cansado, Deus pode dar uma B12 na sua veia espiritual e levantar você, pôr você de pé. Quem fortalece a gente é Deus, quem dá ânimo é Deus, quem encoraja é Deus, quem bota brilho nos seus olhos é Deus, quem bota um cântico de vitória nos seus lábios é Deus. Ele hoje está aqui para fortalecer você, para botar você de pé, para restaurar a sua sorte, para alegrar a sua alma, para renovar o seu ânimo, para fortalecer você. Chega o verso 30, ele diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Fico pensando, se os moços ficam exaustos e caem, e nós os velhos, como é que fica? A questão básica é a seguinte: há uma força que não é suficiente, a força dos músculos, a força da juventude, a força do braço, a força da saúde. Ela é fraca demais, ela é frágil demais. Se você confiar na sua saúde, se você confiar na sua força, se você confiar na sua inteligência, se você confiar na sua sabedoria, se você confiar na sua riqueza, você está escorado num bordão frágil demais. Você vai ficar exausto, você vai cair. Mas olha o contraste, olha a conjunção adversativa do versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renova suas forças, renova suas forças, sobem como asas, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero encorajar você nesta noite a confiar no Senhor.
Tira os seus olhos dos noticiários que alarmam a sua alma. Tira os seus olhos dos arautos do caos. Tira os seus olhos dos profetas do pessimismo. Tira os seus olhos das notícias as mais atravessadas que têm o propósito de aterrorizar a sua alma. Põe os seus olhos em Deus, confia nele e você será fortalecido. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E é curioso que quando ele diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, ele vai buscar uma ilustração simples, fácil de entender. Águia. E eu queria deixar 3 versículos da Bíblia para encerrar esta breve meditação sobre a águia, para a gente entender. O primeiro deles está lá no Salmo 103, versículo 5. Que diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Os estudiosos dizem que a águia vive em torno de 100 anos, e que de um período para outro, ela muda sua plumagem. Quando as penas estão enferrujadas, ela passa por uma espécie de remoçamento, remoça a sua juventude, trocando as penas, reforçando o bico e as garras. Eu quero dizer para você que Deus, assim como Ele faz com a águia, Ele faz com você. Tem hora que você está cansado, tem hora que você está estressado, tem hora que você está pensando até em desistir da vida, tem hora que você acha que não dá mais jeito, não tem mais saída para você, e é nessa hora que Deus vem e renova o seu ânimo, renova a sua fé, renova a sua saúde, renova a sua disposição, e põe você de pé outra vez. Segundo texto, está lá em Jó capítulo 39, versos 27 e 28, quando diz que a águia coloca o seu ninho no alto dos penhascos, longe dos predadores. Eu acho isso magnífico, porque os que esperam no Senhor, ao renovarem suas forças, passam a cuidar com mais zelo da sua prole, da sua descendência, de seus filhos. Meus irmãos, os predadores estão por aí, rondando, espreitando os nossos filhos, nas escolas, nas ruas, nas festas, nos encontros, por todos os lados, às vezes até dentro das famílias. Estava lendo, pastor Flávio, esta semana, que mais de 50% dos abusos que uma criança sofre sexualmente acontece dentro da família, entre os parentes, tios, primos. E nós, que somos aqueles que esperam no Senhor, precisamos nos acautelar, sermos mais prudentes, mais vigilantes, mais cuidadosos, para colocar o ninho dos nossos filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores, protegê-los. Numa época em que as crianças são tão assediadas, onde parece que está se fechando o cerco para fazer a cabeça da nova geração, para destruir os valores judaicos cristãos, a igreja, a família precisa se acautelar e ter maior vigilância, colocando o ninho dos nossos filhos longe dos predadores. Somos como a águia. Mas o último texto que eu gostaria de trazer à baila, trazer à tona, é Deuteronômio 32, versículo 11. Quando os filhotes já estão na hora de sair do ninho e voar e começar a vida, a águia vai lá em cima do ninho e começa a voar em cima do ninho, dizendo para o filho assim: olha para mim, siga o meu exemplo. O que a águia está nos ensinando aqui, que a maneira única e eficaz de ensinar os nossos filhos é pelo exemplo. Albert Schweitzer chegou a dizer certa feita que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Não basta dizer aos nossos filhos, faça o que é certo, eles estão observando a nós mais do que nos ouvindo.
Os que esperam no Senhor são exemplo para os filhos. A minha esperança, irmãos, é que nesta tarde, nesta noite, nós paremos um pouquinho para perguntar: quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão majestoso é o nosso Deus? Quão digno de honra é o nosso Deus? Se Deus é quem Ele diz ser, então você pode descansar. Acalma o seu coração. Ele está no controle. Ele conhece você. E Ele conduzirá você à glória. Até aquele dia que Ele vai olhar para você e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.